Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui eu falo as estratégias para você conseguir resolver a raiz das dores físicas e emocionais dos seus clientes logo na primeira sessão. Meu nome é Léo Ramana e o tema do vídeo de hoje é: para ajudar um cliente, eu preciso ter me curado antes? Tema muito importante, muito polêmico e muito perguntado pela maioria, né, dos terapeutas, e talvez uma das principais dúvidas, um dos principais bloqueios, uma das principais crenças que terapeuta tem, tá? Se você é terapeuta ou quer ser terapeuta, você precisa olhar para esse tema, tá? Porque se você não olhar para isso, você pode ficar bloqueado durante toda a sua vida como um profissional, tá? E eu não estou brincando, conheço muita gente que hoje em dia ainda vive bloqueado pela ideia de que eu preciso ter me curado antes para poder ajudar outras pessoas, tá? Então, primeiro, só para você entender, né, o que é, deixa eu tentar entender e vocês entenderem também, como assim me curar antes, tá? Então, tem muito terapeuta que acredita que ele precisa ser um santo antes de começar a atender. Esse é o primeiro ponto, tá? Muito terapeuta acha que ele precisa ter todos os problemas emocionais, todas as dificuldades emocionais, ter superado todos os desafios psicológicos, energéticos, espirituais, para começar a ajudar outras pessoas, tá? Então essa é uma primeira crença, né, que terapeuta costuma ter. Uma segunda crença é de que ele precisa ter passado por aquele desafio para poder ajudar a pessoa naquele desafio. Então, por exemplo, ele acha que só vai ajudar uma pessoa a superar o término de um relacionamento se ele já passou pelo término de um relacionamento e superou isso. Ele acha que só vai ajudar uma pessoa a superar uma culpa muito grande que carrega, de uma situação de abuso, por exemplo, se ele já passou por isso antes. Então a pessoa fala assim: mas como que eu vou ajudar uma mulher que passou por abuso se eu sou homem? Não consigo ajudar ela, por exemplo, tá? Então, é alguma das crenças que terapeuta tem, tá? Isso é diferente, tá? Isso é diferente de você não ajudar as pessoas. Porque tem muita gente que acredita que vai conseguir ajudar, tá? Só se passar pelos desafios. E tem gente que acredita que se não conseguir superar os desafios, não vai conseguir ajudar. Por exemplo, eu tive um término de relacionamento, não superei esse término e não vou conseguir ajudar a pessoa. Porque eu não me curei do meu coração partido. Como que eu vou ajudar alguém a se curar? Eu sou uma pessoa que não tenho prosperidade. Como que eu vou ajudar um cliente a ter prosperidade? Eu sou uma pessoa que eu não estou vivendo um relacionamento de alma gêmea. Como que eu vou conseguir ajudar o meu cliente a ter um relacionamento de alma gêmea? Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses padrões de pensamento. Tudo bem? Por quê? Porque enquanto você não resolver isso, você não vai conseguir atender e chegar em mais pessoas, tá? Você vai impedir, você vai subconscientemente, né, de forma inconsciente, você vai se sabotar, porque você vai entrar na síndrome da impostora, na síndrome do impostor, que é o quê? Como que eu vou falar de algo que eu não vivi? Como que eu vou falar de algo que eu não experimentei, que eu não experienciei, que eu não superei? Eu me sinto uma impostora de falar sobre isso. Então eu não posso ajudar uma pessoa. E se você não pode ajudar alguém por algum motivo, por exemplo, financeiro, né, você inconscientemente vai começar a fechar essas portinhas de clientes que chegam para você, e conscientemente você também vai fechar, porque você vai falar para a pessoa que você não pode ajudar ela. E aí o que você faz? Você vai indicar para mim. Tem muito aluno que fala assim: Léo, mas eu não consigo fazer esse processo porque eu mesmo tenho muito problema financeiro. Atende essa pessoa para mim que eu não vou conseguir ajudar ela. Tá? Então esse é um bloqueio consciente. O bloqueio inconsciente é, energeticamente, você está dizendo no seu campo energético que você não consegue ajudar essas pessoas e naturalmente elas não vão chegar até você e vai impedir que elas cheguem, tá? Então, para quem ainda não é terapeuta e está me escutando, é muito importante você trabalhar esses aspectos dentro de você antes, tá? Você tomar consciência de que isso existe e resolver isso dentro de você, porque quando você começar a atender, você já vai começar da forma certa. Você já vai começar realmente
tendo abertura e disponibilidade para ser uma contribuição na vida de outras pessoas, independente dos seus desafios, independente das suas dificuldades, tá? Eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, um médico. Imagina que um médico, ele nunca teve câncer, né? E ele se sente incapaz de ajudar pessoas que têm câncer porque ele nunca teve câncer. Você já viu isso acontecer? Você já viu um médico que nunca teve, sei lá, fisioterapeuta, que nunca teve um problema no joelho, então ele não pode ajudar uma pessoa mais idosa que tem problema no joelho. Um nutricionista que nunca teve problema alimentar e que não pode ajudar as pessoas porque nunca teve um problema alimentar. Ou um advogado que nunca teve um problema judicial, ou seja, ele nunca passou por uma questão de pensão alimentícia, e ele não pode ajudar as pessoas, não consegue ajudar as pessoas porque ele não passou por esse caso. O que você acha disso? Né? É a mesma coisa com o terapeuta, tá? O terapeuta, ele não precisa ser o exemplo de cura. O terapeuta, ele não precisa ser o exemplo de superação, tá? Porque, assim como qualquer outra profissão, um terapeuta, ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter ferramentas, ele precisa aprender um passo a passo, ele precisa saber utilizar o trabalho dele para ajudar as pessoas. Ele aprende como? Ele aprende teoria, ele entende como funciona a mente, como funcionam as emoções. Ele aprende como funciona a parte energética, espiritual do ser. Ele vai aprender como chegar na raiz da questão, como resolver isso na raiz. Né? Como ajudar o cliente a sentir as emoções, expressar o que ele está sentindo, dizer o que tem que ser dito para as outras pessoas. A superar um coração partido, a fazer um corte energético. A fazer, né, uma separação com o ambiente, com o lugar, enfim, qualquer desafio, tá? Ele vai aprender, como qualquer profissão, assim como o médico vai aprender a trabalhar todo e qualquer tipo de caso de doença, o terapeuta ele vai aprender a trabalhar todo e qualquer tipo de caso emocional, psicológico, etc. Dentro da técnica que ele estuda, ele vai aprender a teoria, ele vai aprender a prática, ele vai aplicar essa teoria, essa prática em outras pessoas, e com isso ele vai ajudar as pessoas. E ajudando as pessoas, ele vai ter o que? Prática, ele vai ter conhecimento do campo prático. Né? Então, vamos dizer que eu não sou mulher, mas eu atendo muitas mulheres que têm problemas no útero. Então, é muito comum eu, como terapeuta, por exemplo, pegar mulheres que elas estão com dificuldades no útero. Problemas emocionais, problemas físicos, tá? Pode ser muita dor ou muita dificuldade durante a menstruação, pode ser um problema de ovários policísticos, pode ser endometriose, pode ser algum tipo de giardia, por exemplo, né? Que tá ali, enfim, alguma questão que a pessoa tem, mas eu não sou mulher, eu não tenho útero. Só que eu sei ajudar a pessoa, eu sei ajudar a mulher a olhar para as emoções dela, a olhar para o útero dela e identificar, por exemplo, que ali pode ter um sofrimento muito grande, uma tristeza muito grande. A olhar para o útero dela e perceber que, por exemplo, ela se sente incapaz de ser mulher. Porque em algum momento da existência dela, em algum momento da vida dela, ela entrou em contato com a crença de que ela não podia ser mulher, de que era errado ser mulher, de que ser mulher era ruim, e de que aconteceu algo muito ruim por ela ser mulher. E aí ela acredita que ela não pode ser mulher, que é errado ser mulher. E naturalmente isso vai desenvolver, por exemplo, uma endometriose, um problema ali no ovário, tá? Ou no útero, né? No endométrio. Isso é só um exemplo, tá? Só que eu sou uma pessoa que sei trabalhar com as emoções, eu sei trabalhar com as crenças, né? Eu sei trabalhar com essa parte mais energética, de resolver a questão em outros níveis, trabalhar com as doenças físicas, e aí eu consigo ajudar essa pessoa. Eu não preciso ter curado o útero, o meu útero. Inclusive que homem tem útero energético, tá, gente? Não sei se vocês sabem ou não, mas homem tem útero energético e pode trabalhar o útero energético do homem, tá? Já tive, inclusive, trabalhado isso numa sessão. Mas não vem ao caso, tá? Então, por exemplo, esse é só um exemplo simples. Como eu, homem, posso ajudar uma mulher? Eu preciso ter conhecimento do quê? Do que a gente está trabalhando. Eu preciso criar o campo para que essa mulher se sinta segura, tranquila, para que a gente possa trazer essa questão e realmente ajudar ela num nível mais profundo.
tá? Assim como você também, que é terapeuta ou quer ser terapeuta, você precisa aprender a trabalhar com essas questões da pessoa. E não ter passado por essa dificuldade para poder ajudar, ou ter uma doença, ou ter tido um desafio semelhante para ajudar as pessoas. Tudo bem? Esse é um grande desafio que eu vejo que eu não entendo muito bem. Por exemplo, eu tenho meus desafios. Eu tenho meus desafios no relacionamento, eu tenho meus desafios financeiros, eu tenho meus desafios físicos, eu tenho desafios emocionais. Eu sei muito bem trabalhar e lidar com emoções, mas muitas vezes, em alguns momentos, eu não consigo lidar com as minhas emoções. E tá tudo bem. Tá tudo bem, eu posso pedir ajuda. Eu posso não ter problema nenhum, viver um problema e superar esse problema como um terapeuta. É muito comum, eu ouço muito isso das pessoas, muito. As pessoas têm um monte de problema e falam assim, ela é terapeuta. Nossa, mas ela é terapeuta. Tá cheio de problemas sim, por que ela não resolve os problemas dela? É igual você falar pro médico fazer cirurgia dentro dele mesmo e não ter câncer, porque ele é médico, tá? Não é porque a pessoa é terapeuta que ela não vai ter problemas, que ela não vai ter dificuldades e que ela não vai conseguir superar isso, né? Ou mesmo dentro das dificuldades, ser um bom terapeuta, uma boa terapeuta. Eu posso estar no buraco, gente, às vezes eu tô mal, mal, mal. Aí eu tenho uma sessão marcada. Tipo, 10 horas tem uma sessão marcada. Eu tô mal. 15 para as 10 eu sento, tomo minha água, faço uma meditação, me centro e eu falo assim, agora eu vou ficar disponível para o meu cliente, para a pessoa que eu vou atender. Então, naquele momento que eu entro no meu espaço de atendimento, seja um espaço físico, um consultório, seja online, como eu atendo aqui por uma chamada de voz, por exemplo, eu sento, coloco meu celular ali, coloco meu fone, respiro fundo, me conecto, me centro, e aí eu chamo a pessoa e naquele momento tudo fica para fora. Todos os meus problemas, todos os meus desafios saem daqui e eu estou presente para o meu cliente, 100% presente. Real. Se eu tô com a mente fora bagunçada, eu tiro um tempinho para me meditar, para me centrar, para voltar para o meu eixo. E aí, quando eu estou no meu eixo, eu vou lá e entro na sessão. E aí a sessão é maravilhosa, acontecem coisas incríveis naquela sessão em 1 hora. E quando eu saio melhor. Por quê? Porque eu ajudei aquela pessoa em alguma situação, aquilo me nutriu. Eu não saio pesado, eu não saio cansado, eu não saio com dificuldades, eu não saio com dores. Eu não pego os problemas do cliente para mim, tá? E eu vou falar um pouco sobre isso numa live semana que vem. Então, acompanha as lives aqui, tá? Todo dia às 9h09 da noite. Eu vou falar um pouco sobre essas dificuldades que a gente pode como que a gente pode evitar, né, pegar o problema dos nossos clientes pra gente. E aí, o que que acontece? Eu fico bem. E quando eu saio dessa sessão, eu saio muito expandido. Eu saio, vamos dizer assim, entre aspas, iluminado, né? Eu saio com mais consciência, com mais discernimento, mais amoroso, mais gentil comigo mesmo, com as outras pessoas, mais compassivo, porque fazer uma sessão de cura, um trabalho profundo que resolve as questões das pessoas, isso nos nutre num lugar de muita luz e de muito amor. E aí, quando eu chego ali para uma sessão com. Terminei a sessão, né? Eu saio daquela sessão, eu olho para o meu desafio, às vezes aquele desafio ficou pequenininho, pequenininho, que já nem era mais relevante e importante. Às vezes eu tava com muita raiva, um ódio dentro de mim. E aí eu entro numa sessão, né? Terapeuta, uma pessoa centrada, o Léo é calmo, olha como ele fala devagar. Nossa, Léo, eu te escuto, você é tão calmo. Né? As pessoas falam para mim assim, nossa, você é tão calmo. Eu ouço você, eu me acalmo. Você deve ser assim sempre, né? Eu fico com ódio, eu fico pé da vida às vezes. Internamente, externamente. E aí eu saio da sessão e fico como? Leve, eu olho para aquela dificuldade e falo assim, nossa, isso era tão pequeno. Isso é tão pequeno. Por quê? Porque entrar ali em conexão com algo mais profundo, com algo muito maior, não em nível de dor, em tamanho de desafio, mas muito maior no sentido de me conectar com uma consciência maior, uma consciência mais divina e mais elevada, me conectar com a minha essência, com a essência divina. E aí eu saio dessa sessão, né, com aquela consciência divina em mim ainda, aquela conexão, aquele lugar profundo que me nutre junto do outro ser, que quando eu me conecto com o outro eu me nutro e o outro se nutre, e ninguém perde energia, todo mundo multiplica e potencializa esse amor. E eu saio, olho para minha questão e falo assim, nossa, isso é tão fácil de resolver. E eu vou lá e resolvo.
Então, normalmente, eu gosto da sessão, porque eu fico melhor depois da sessão. Às vezes eu tô com preguiça, eu tenho preguiça de atender. Às vezes eu tô ali para atender, me dá uma preguiça. Eu assim, tem atendimento agora, não quero, tal. Mas eu vou, porque é meu compromisso, é meu trabalho, é minha responsabilidade. E aí eu sento ali para fazer o atendimento com a pessoa, para estar presente com ela, eu fico melhor, me nutre, me alimenta, eu saio muito melhor, meu dia fica muito bom. Então, por exemplo, quando eu começo o dia com uma sessão, com atendimento, meu dia começa em outro nível. Eu já começo lá em cima, por exemplo, tá? Porque isso realmente me nutre num nível muito profundo. Por isso que eu recomendo vocês, deem sessões. Se você é terapeuta ou ainda não é terapeuta, dê sessão, tá? Isso vai te nutrir num lugar de muita profundidade, num lugar de muita amorosidade, de muita expansão de consciência, tá? Porque é o nosso trabalho. E eu não preciso ser santo, eu não preciso ser um ser iluminado, eu não preciso ser uma pessoa que tem todos os problemas da vida resolvida. Eu só preciso fazer o meu trabalho. Aprender uma técnica, aplicar essa técnica e praticar essa técnica e adquirir experiência, tá? E com passo a passo, com o tempo, eu vou me desenvolvendo enquanto terapeuta e vou conseguindo ajudar cada vez mais os meus clientes, tá? Então não se preocupem, não tenham medo de atender, não se desesperem, tá? O mais importante, a dica que eu dou assim para um terapeuta que está começando, o mais importante é pratique, atenda. Eu lembro que quando eu comecei, eu ia com a minha apostila do curso que eu fiz, cobrando mesmo. Eu ia com a apostila do curso que eu fiz junto comigo, para que se eu tivesse alguma dúvida, eu olhasse para a apostila para tirar dúvida durante o atendimento. Tá tudo bem, tá? Todo mundo precisa aprender. Todas as profissões precisam aprender. O médico, ele vai fazer residência. A maioria das profissões vão fazer estágio. Você que é terapeuta também precisa fazer o seu estágio, também precisa fazer a sua residência. E você pode fazer isso também cobrando, tá? Pode ser um valor simbólico, pode ser um valor completo. Mas eu acho importante você cobrar, mesmo que seja numa prática, tá? Porque essa energia de troca é importante, né? Muitas vezes a gente só consegue perceber que recebeu aquela cura, né? O cliente só percebe que ele recebeu algo quando ele dá algo em troca. As pessoas só valorizam algumas coisas quando elas recebem algo, ou quando elas doam algo. Então, parte do processo de cura da pessoa, normalmente é dar alguma coisa em troca daquela sessão. Pode ser um abraço, pode ser um presente, mas pode ser também a energia do dinheiro, tá? Esse é um ponto muito importante. O que normalmente acontece é as pessoas acharem que elas não estão prontas. Léo, eu não me curei ainda e tudo bem, eu entendi que eu não preciso me curar, né, para poder ajudar as pessoas, mas eu não me sinto pronto. Como que eu posso começar para que eu tenha segurança e comece a atender? Então, a primeira dica que eu dou para vocês para superar esse desafio é: comece praticando. Dê sessões de prática para algumas pessoas. Como eu falei, é como uma residência. Então você pode pegar algumas pessoas e falar assim, gente, eu estou oferecendo uma prática dessa terapia, massagem, constelação, Theta Healing, Essência Terapia, do que você estiver trabalhando, tá? Dê uma amostra, dê uma sessão curta, dê uma sessão, faz uma troca. O mais importante é começar a praticar. Tem muito grupo, por exemplo, mas aí uma pessoa me falou assim, mas Léo, os meus amigos não querem, os meus familiares não querem. Tudo bem, talvez ninguém no seu Instagram e no seu Facebook queira, mas pesquisa ali, terapia holística, divulgue sua terapia, comunidade de terapeutas. Você vai encontrar uma comunidade no Facebook de um monte de terapeuta igual você, por exemplo. Se você for lá e mandar uma mensagem, fala assim, gente, sou praticante de uma determinada técnica e estou procurando alguém para trocar sessões para praticar. Tem alguém que quer trocar por algum outro atendimento? Vai chover pessoas que falam assim, nossa, eu quero fazer Sentia terapia. Eu vou trocar por Theta Healing, vamos trocar por constelação, vamos trocar por tarô. Chove, gente. E aí você combina e faz uma troca para praticar. E aí você pratica uma vez, pratica duas, pratica três. Quando você estiver lá na 10ª prática, você já não vai precisar da sua apostila do lado, você não vai mais precisar
olhar no curso online ali que você fez aquela questão, você já sabe, você já decorou, você já tem a experiência, você já está com a prática daquela terapia. E aí você vai começar a se sentir segura para começar a atender, tá? Então, por exemplo, estar numa comunidade de pessoas dedicadas a esse trabalho é muito importante. Por exemplo, é tão importante que na jornada do novo terapeuta, a gente vai ter uma comunidade no Facebook. Se você se inscrever lá, entrar no grupo do WhatsApp, vai ter uma comunidade no Facebook. Para quê? Para você trocar experiências, para você compartilhar com as pessoas, para você receber o que as pessoas estão compartilhando com você, tá? Lá dentro, se você está dentro da jornada do novo terapeuta e ainda não entrou na comunidade do Facebook, entra na comunidade do Facebook. Porque lá dentro você vai ver a experiência de outros terapeutas, de outras pessoas que estão na mesma jornada que você, que estão começando do zero, que já estão começando e têm clientes, ou que ainda não têm clientes, ou que tem muito clientes, e você vai poder compartilhar com essas pessoas. E lá dentro você vai poder trocar informações, colocar suas dúvidas, você vai poder dizer como que você está se sentindo, o que, que você espera, o que, que você não espera, quais são os seus desafios, quais são os seus obstáculos, o que está te impedindo, o que está te paralisando. E ao mesmo tempo você vai ver a experiência de pessoas que já estão nessa jornada há mais tempo, de pessoas que já têm experiência, que já têm prática, de pessoas que já estão tendo resultado, e você vai poder ver o que, que elas estão fazendo que está dando certo. E o que, que elas estão fazendo que você também pode fazer para começar a se tornar um novo terapeuta. Para começar a se tornar um terapeuta que realmente ajuda o seu cliente. Para realmente se cura também, porque também é importante se curar. Né? Não é porque eu não preciso estar curado para ajudar as pessoas, mas todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo precisa de cura. O terapeuta também precisa de ajuda. E eu sou terapeuta de terapeutas. Como eu tenho muitos alunos, normalmente os alunos fazem trabalho comigo. Né? Então é muito comum que uma pessoa que é aluno também receba terapia do professor ou de outro professor. Várias pessoas que são terapeutas em outras técnicas vêm para mim para se trabalhar. E você, como terapeuta, também pode ajudar as pessoas nesse sentido. Tá? Então a gente está criando uma corrente, a gente vai criando um grupo de pessoas que se apoia, que se ajuda. Tá? E a gente sai do lugar de competição e querer ser um melhor que o outro e começa a entrar no lugar de querer se ajudar, de querer construir um mundo melhor, de querer construir uma realidade melhor. Só que isso só existe se a gente se junta, se a gente se une, se a gente cria um eixo. Né? E para isso a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ter uma prática, ter uma técnica, ter disposição, dizer sim, começar. Tá? E o meu objetivo é que você seja um terapeuta que realmente resolve o problema das pessoas. Que realmente resolve pela raiz das questões, dos desafios, das dificuldades. Tá? E para isso você não precisa ter se curado antes. Tudo bem? Inclusive, já fica aqui um chamado para vocês amanhã, sexta-feira, para quem está me vendo aqui, sexta-feira, às 9h09, a gente vai fazer uma live com o tema: quais são as principais raízes emocionais das doenças? Tá? Porque a minha pegada, né, terapêutica é o quê? É que basicamente tudo tem uma origem emocional, psicológica ou energética. Doenças físicas, questões emocionais, desordens mentais e outros bloqueios na vida, né, seja financeiro, relacionamento e etc., eles têm uma origem no que a gente chama de subconsciente. Tá? Então, por exemplo, quando uma pessoa traz uma questão como uma fibromialgia, que é uma doença considerada incurável, ela tem uma raiz. Ela tem um fundo emocional, ela tem um padrão de pensamento associado. Por exemplo, fibromialgia está muito relacionado com autoculpa e autopunição. Esses dias, ontem, eu acho que foi ontem eu trabalhei com uma pessoa aqui no Instagram, acho que foi com a Wanda, ela trouxe uma questão de ser uma terapeuta, ter mais clientes, mas no meio da sessão, a gente começou a trabalhar um tema, e eu falei assim, o que você tem? Você tem alguma doença, algum problema físico? Ela falou assim, tem fibromialgia. Eu falei assim, por isso então. Porque a gente trabalhou uma raiz, normalmente, de pessoas que têm fibromialgia. Ela tinha muito claro no sistema dela, subconsciente,
Os mesmos padrões que pessoas que têm fibromialgia costumam ter. Eu já imaginei que tivesse. Por quê? Porque eu estou acostumado, eu tenho muita prática. Então, quando eu entro no sistema de alguém que tem essa questão, eu falo assim, tem alguma coisa aqui, deixa eu ver o que é isso. Então, por exemplo, eu vou falar sobre isso para vocês amanhã, sexta-feira, na nossa aula número 5 aqui do aquecimento da jornada do novo terapeuta, tá? Então, gente, não se preocupem, o mais importante é você começar. O mais importante é você ter a disposição de começar e de fazer o que precisa ser feito, que é o quê? Ter a sua formação, né? Teoria, tá? Depois você vai ter prática, você vai praticar. Depois você vai fazer o quê? Você vai desenvolver a intuição, tá? Não queira fazer do jeito errado, que é o quê? Tá? Primeiro, achar que você tem que se esperar se curar para começar. Segundo, que achar que você precisa fazer todos os cursos e saber tudo antes de começar, tá? Terceiro é de se sentir incapaz, porque você não é bom o suficiente, porque você não aprendeu o suficiente, porque você não teve desafios o suficiente, porque você não, enfim, não é o suficiente, tá? Então você sim é suficiente, você pode ajudar. Só precisa ter um pequeno start, você precisa ter um pouquinho de conhecimento, começar a praticar e desenvolver essa capacidade, que todos nós temos. Porque a gente sempre tem algo para ensinar para o outro, tá? A gente pode achar que não. Ah, mas eu, Léo, eu não sou assim, eu não sou assado, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Mas tudo bem, o pouco que eu sei eu já posso contribuir, eu já posso ensinar. Todos nós podemos ensinar alguma coisa para as outras pessoas. E todos nós podemos ser uma contribuição para o mundo. Todos nós podemos ajudar outras pessoas, tá? O pouco que você sabe, que você está aprendendo aqui, já te ajuda a ajudar outras pessoas. E conforme você vai desenvolvendo isso, você vai ajudando mais, vai aumentando essa capacidade de ser uma contribuição, tá? O mais importante é o quê? Começar. Fazer acontecer, tá? Estar disposto a se movimentar e realizar o que precisa ser feito, tá? Você que está me vendo, você acredita ter algum desafio, alguma crença relacionada em precisar estar curado para poder ajudar outras pessoas? Ah, a André fez um comentário, que foi legal. Eu acho mais fácil quando eu não compartilho da questão, porque o distanciamento ajuda a ver melhor a situação. Então, por exemplo, né, você como mulher, mãe, se a pessoa traz uma questão ligada ao filho, por exemplo, você pode se sentir que, por estar um pouco envolvida por uma questão de filho e etc., por ser mãe e mulher, pode influenciar no seu atendimento. Isso pode acontecer, né? Por isso que é importante quando você entra numa sessão, você entrar com alguma disposição mental, tá? Um tipo de disposição mental que você precisa ter num atendimento é o quê? Primeiro deles, é entender que não é sobre você, é sobre a pessoa. Então, quando eu entro numa sessão, não é sobre mim, é sobre o meu cliente. Então, você deixa tudo de lado, tudo que você sabe, tudo que você conhece, tudo que você viveu, tudo que você aprendeu, você deixa de lado numa sessão, tá? Esse é o primeiro posicionamento. Quanto menos você souber, melhor. Engraçado isso, né? Parece que quanto mais eu sei, melhor. Na verdade, não. Na minha experiência, quanto menos eu sei, menos me atrapalha, tá? Por quê? Porque eu tenho que estar muito presente com o outro. O nosso trabalho, a forma como eu trabalho, que é essa conexão com a essência, com o mais profundo, ele envolve conexão e ele envolve presença. Então, quanto mais eu sei, mais me atrapalha. Quanto menos eu sei, menos me atrapalha. Então eu deixo tudo, mas aí tudo bem, eu posso ter muita informação, eu posso ter muito conhecimento, eu posso estar muito envolvido emocionalmente. Mas quando eu entro numa sessão, eu deixo tudo isso de lado. Eu deixo minhas questões, eu deixo quem eu sou, os meus pensamentos, os meus julgamentos, as minhas análises, eu deixo de lado e eu vou presente com a pessoa. Eu vou como alguém disponível 100% para o que for que acontecer ali. Eu estou junto com a pessoa. Esse é disponível, estou junto, vamos lá. É montanha-russa, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai vir, mas a gente vai superar. Às vezes aí solta a mão, levanta, né, pede socorro, mas tudo bem, a gente vai, tá? E aí quando eu entro ali na questão com a pessoa, e eu tenho uma questão emocional envolvida, por exemplo, ela traz uma questão que conecta comigo,
e isso me abala, me mexe comigo durante a sessão, eu faço uma pausa na sessão. Eu aperto o botão de pausa ali na sessão e peço para a pessoa fechar os olhos, respirar profundamente, relaxar um tempo e buscar sentir. E eu faço o mesmo. Eu fecho os olhos, eu me conecto comigo mesmo e eu busco me nutrir durante um momento. Eu tiro uma pausa para mim realmente poder descansar, poder ficar na minha, poder ficar bem. E quando eu faço isso, naturalmente eu vou começar a sentir a emoção. E conforme eu for sentindo essa emoção, eu for sentindo o que está acontecendo ali, né, isso vai se dissolvendo naturalmente e eu vou começando a ficar menos envolvido. E aí eu falo, beleza, eu tenho essa questão, eu tô com esse problema, sei lá, filho, mas agora eu tô presente com essa pessoa. Agora eu tô 100% ali, agora eu sou terapeuta. Então o pai, a mãe, deixa ali de lado, coloca na gavetinha, guarda na gavetinha. Você pode imaginar isso mesmo. Imagina uma gavetinha, uma mesa, abre a gavetinha e fala assim, ó, essa questão aqui emocional que mexeu comigo, eu vou deixar na gavetinha. Deixei na gavetinha, agora eu vou. Chego de frente pra pessoa e falo assim, ó, vamos lá, vamos de novo. E continuo a sessão. Se eu ver que pegou de novo em mim, eu faço o mesmo processo, tiro 5 minutinhos ali pra mim. Aí se eu não tô dando conta, eu posso pedir pra pessoa, falar assim, olha, eu faço alguma coisa para ir encerrando a sessão, eu vou trazendo alguma coisa para a pessoa para ir encerrando, para criar um ambiente mais ameno, mais calmo, mais tranquilo, para a pessoa ficar bem, né? Vou encerrando a sessão e finalizando, e conforme eu for finalizando, eu peço para a pessoa, olha, vamos continuar a sessão no outro dia? Eu acho que a gente pode aprofundar mais, eu acho que por hoje foi suficiente. Volta um outro dia. Aí você marca a semana que vem com a pessoa, fala assim, ó, pode vir, eu não vou te cobrar não essa próxima sessão, vai ser um presente meu para você. A pessoa vai ficar super agradecida, super feliz que ela vai ganhar mais uma sessão. Tá? E na próxima sessão você vai lá, aí você se trabalha. Né? Aí você tira da gavetinha aquele trem que saiu ali, veste e se trabalha, resolve aquilo dentro de você e depois na próxima sessão você já vai estar mais tranquila. Tá? Agora, se é uma questão que você não dá conta, se é muito forte para você aquele tema, muito forte ao ponto de tipo, ser impossível você lidar com aquilo, aí a recomendação é realmente falar para a pessoa, olha, talvez seja melhor a gente você fazer com outro terapeuta. Isso acontece muito com família, né? Ah, meu marido, não consigo atender meu marido. Nunca consigo atender meu marido. Realmente pega pra mim atender ele. Eu me envolvo muito, não consigo ter distanciamento. Tudo bem, faz parte. Passa para um outro terapeuta. Fala assim, olha, marca uma sessão com tal pessoa. Vamos trabalhar aquela questão com ela, acho que vai ser mais fácil. Tá? Para mim é um desafio. Não consigo lidar muito, eu me envolvo muito na sessão e acho mais fácil, sim. A pessoa vai ficar super feliz, porque ela também vai achar mais fácil. Às vezes, né? Às vezes não. Tem gente que gosta. Então essa é uma dica quando você se envolve muito com a questão que o seu cliente traz, o seu cliente pode ser alguém da sua família, pode ser uma pessoa muito próxima a você. E o mais engraçado é que às vezes o que você está encontrando naquela sessão, o que você está vendo ali, o que você está trabalhando ali, é a mesma coisa que a outra pessoa vai trabalhar. Mesma coisa, ela vai entrar na mesma questão, vai trabalhar a mesma questão, vai falar sobre a mesma questão, tá? O único ponto é que é isso, você precisa se distanciar um pouquinho, tá? E não tem problema, vai com o tempo. E tem dias e dias também. Tem dia, por exemplo, que eu tô emotivo. É difícil eu chorar numa sessão. Mas tem dia que eu tô emotivo. Putz, eu faço uma sessão, começo a chorar, começo a lacrimejar assim na sessão, né? Aí minha sessão é sempre por áudio, eu não gosto de fazer sessão de vídeo, porque, sei lá, cada um tá na sua casa, tem sua privacidade, tá de pijama, não precisa se arrumar, tá na cama. Eu acho que não tem necessidade. Dentro da prática, como eu faço minha sessão, só o áudio já é o suficiente. Então, quando eu tô ali com o meu cliente, por exemplo, e começa a correr uma lágrima, né? E aí, beleza, eu respiro fundo, me acalmo, continuo a sessão, beleza. Aí tem uma segunda sessão, choro. Aí tem uma terceira sessão, choro. Falo assim, meu Deus, eu tô emotivo hoje, o que que tá acontecendo? Tudo bem, faz parte, tá? Às vezes você tá numa sessão, você vai chorar. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Às vezes é o que acontece e tudo bem. E tem dias e dias. Tem pessoas que são mais emotivas, que se emocionam muito, que se conectam muito.
Para essas pessoas, eu acho um desafio muito grande, realmente. É meio duro você entrar numa sessão que você se envolve muito, tá? Então, nesse caso, eu recomendaria você a olhar para dentro de você no que faz eu querer salvar as pessoas. Porque quando eu me importo demais ao ponto de que aquilo me machuque, eu não estou tendo compaixão. Olha que louco, né? Eu me importo tanto ao ponto que me machuca, e isso não é compaixão. Não é compaixão. Porque eu fui uma vez, eu fui numa palestra de uma pesquisadora, ela estudou acho que física, pela USP, Universidade de São Paulo. E ela foi dar uma palestra sobre as principais pesquisas sobre meditação. Ela fazia pesquisa sobre meditação, ela foi falar sobre algumas pesquisas que ela fez, que ela estava estudando. E ela contou uma história que ela foi fazer um eletrocefalograma, né? E uma tomografia que chama, né? Que é aquele exame que você vê como está o funcionamento do cérebro e tal. E aí ela pediu pro monge entrar naquela câmera, e ela ia passar algumas imagens e ia pedir para ele entrar em contato com alguns sentimentos e algumas emoções durante aquelas imagens. E aí esse monge, ela pediu para ele olhar para as crianças, ele colocou imagens de crianças sofrendo, morrendo, sendo queimadas e etc. Aquelas cenas de guerra que a gente conhece, sabe? Pediu para ele olhar para aquelas cenas e imaginar e sentir empatia por aquelas crianças. E ela começou a ver ali onde estava funcionando o cérebro dele, onde se ativava, onde apagava e tal. E ele falou assim: olha, doutora, tá me fazendo muito mal ver essas imagens e sentir empatia pelas crianças. Será que em vez de empatia, eu posso sentir compaixão pelas crianças? Ela falou assim, mas não é a mesma coisa? Ele falou assim, não, é porque empatia me faz mal, me faz me sentir mal. Será que eu posso mudar? Eu falei assim, pode fazer isso daí que você quer fazer. E aí ele começou a sentir compaixão. E no cérebro dele mudou. Onde estava ativo antes diminuiu e outras partes ficaram ativas, principalmente na região mais central, né, do cérebro, está mais ligado com essa parte do... eu li sobre isso hoje, esqueci o nome. Essa parte do cérebro mais instintiva, né, essa parte mais profunda do cérebro, né, essa parte mais ligado com quem nós somos, assim. Próximo à amígdala, eu não lembro o nome dessa região. Enfim, e aí umas áreas do cérebro começaram a se desativar e umas áreas começaram a se ativar. E ela começou a ver que o cérebro meio que deu uma desligada de forma geral e ficou muito concentrado num ponto. Aí ela perguntou, o que você está fazendo aí que mudou tanto? Aí ele falou assim, em vez de sentir empatia, eu comecei a sentir compaixão. Porque quando eu sinto empatia, eu sinto a dor daquelas crianças. Eu me coloco no lugar delas, eu sinto a dor delas, isso me faz muito mal, me dói. Só que aí, quando eu começo a sentir compaixão por elas, em vez de eu sentir a dor delas, eu emano meu amor para elas. Eu me conecto com elas ao ponto de que eu não pego o sofrimento para mim, mas todo o amor que eu tenho, tenho um sentimento profundo, um desejo profundo de que ela mude e de que ela consiga passar e superar aquela dificuldade. E quando eu estou nesse lugar de emanação desse amor, eu não sinto essa dor. Eu sinto compaixão pelas crianças. E quando ela falou isso, eu falei, nossa, faz todo sentido. Porque eu tinha feito um curso de comunicação não violenta, fazia uma vivência de comunicação não violenta, fazia alguns meses, e eu estava praticando muito a comunicação não violenta, e eu percebi que quando eu me conectava demais com as pessoas, chegava num limite, né? Eu tava, tipo, é como se eu tivesse assim, eu conectava com as pessoas, conectava, escutava, e uma hora eu ficava cheio, e eu ficava mal, e eu precisava me trabalhar, eu precisava ir pro rio, eu precisava meditar, eu precisava me esvaziar. E aí fez sentido, porque eu estava me conectando com as pessoas, estava sentindo empatia. Eu estava pegando a dor delas, o sofrimento delas para mim, estava me fazendo mal. E aí, aí virou essa chavinha, eu falei assim, nossa, então em vez de sentir empatia, que é um segundo passo de conexão, né? O primeiro passo de conexão é a empatia cognitiva, que é a empatia que o psicopata pode ter, por exemplo, né? O psicopata, ele não sente o que o outro sente, mas ele intelectualmente consegue se colocar no lugar do outro. Só que ele não sente. Emocionalmente, hormonalmente, ele não sente. Ele sente intelectualmente. Ele se coloca no outro.
ele é frio, calculista. Então ele consegue ser empaticamente de forma intelectual, que é o primeiro passo, né? Tentar entender o outro, e aí se colocar no lugar do outro, que é sentir o que o outro está sentindo, que é empatia. E aí depois que você entra numa conexão tão profunda que você é uma coisa só com essa pessoa no nível de amor. E aí você consegue ver o outro como ele é de verdade, na essência mais profunda dele. A gente falou sobre isso ontem. E aí quando você consegue ver o outro na essência mais profunda dele, você sente compaixão verdadeira por esse ser e um desejo profundo que essa pessoa seja feliz. Um desejo profundo para que ela se realize, que aquela luz desperte dentro dela, tá? Só que esse desejo profundo, ele só vai acontecer quando você realmente cria essa conexão e você deixa a sua carga de lado. Porque não é você, não tem a ver com você, com as suas dores, seus desafios, suas dificuldades. Tem a ver com ver o outro como ele é. E para ser um bom terapeuta, eu acredito que você não precisa ter isso, mas você vai desenvolver isso na sua jornada. Tá? Então, um bom terapeuta, na minha opinião, ele vai desenvolvendo compaixão e a capacidade de olhar para o outro fora da sua história, fora dessas cargas, né? Com mais distanciamento. Porque quando você olha com distanciamento, você tem uma visão mais profunda, mais ampla, você consegue ver mais o que é de verdade. Mas isso é um desenvolvimento natural, tá? Não se preocupe com isso. É lógico, a gente sempre vai buscar compaixão, mas é uma coisa que é um florescimento, a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo, isso vai acontecendo aos poucos. Tudo bem? Então, turminha, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Eu agradeço aqui pela presença de vocês, por terem assistido esse vídeo, tá? Amanhã, sexta-feira, a gente vai ter essa live número 5 de aquecimento, que é quais são as principais raízes emocionais das doenças. Tá? A gente vai poder aprofundar esse tema às 9h09 da noite. 9h09 da manhã, estou aqui presente online no Instagram, com uma sessão ao vivo para quem estiver presente da minha audiência. Agradeço vocês, um grande beijo, uma linda noite, um belo final de semana. E a gente se vê no próximo encontro, então. Um abraço.